RS, Sindicalc, Sindenergia RS, Sindilate, Sindilojas, Sindicodiv RS, Sindicato das Indústrias de Proteína de Suínos do Estado do Rio Grande do Sul, Sistema Cerex, SETCEREX, Supetro, Transforme RS, Federação Varejista do Rio Grande do Sul. Temos o senhor governador, juntamente com o senhor presidente da FIEB, Claudio Bia, acompanhado dos demais empresários, para o descerramento da placa de amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho. Governador, uma homenagem justa. Homenagem justa ao nosso secretário, que já tinha cumprido uma função importante como secretário da Agricultura no governo do governador Sartori, foi presidente da Assembleia durante o nosso primeiro mandato, grande parceiro, um momento crítico, foi da pandemia, inclusive, e nesse governo emprestou toda a sua trajetória, a sua competência para uma pauta fundamental, que é a do desenvolvimento econômico, né? Que é a de articulação com o setor privado, facilitação dos negócios, melhoria do ambiente para o investidor. E os números comprovam que a gente acertou. A gente conseguiu ter o maior volume de anúncios de investimentos no Estado ao longo desses últimos anos já registrados, gerando empregos, movimentando a nossa economia, mesmo num ambiente difícil, que foi, inclusive, dos eventos climáticos, seja eles das estiagens de um lado ou principalmente das enchentes do outro. Então, sou muito grato aqui ao nosso secretário Hernani Polo, que deixa a pasta antes do período, né, que a legislação exige para poder se dedicar dentro do seu partido político a uma legítima aspiração, que é de estabelecer uma candidatura ao governo do Estado, e isso tem o nosso respeito, mais do que isso é a minha admiração, porque não tenho dúvida que é homem público da melhor qualidade, se lançando para, mais uma vez, se colocar à disposição do Rio Grande do Sul e dar ao nosso Estado a capacidade de se encontrar com o seu futuro. Secretário, sai para voos maiores? Interinamente estará o secretário Leandro Ewald, que é o secretário adjunto. É uma posição, né, que é dos progressistas. O nosso governo tem uma coalizão importante de forças. Os progressistas ofereceram, ao longo desses anos, o nome do deputado Hernani Polo para ocupar essa função importante. E agora nós estamos nomeando interinamente. O progressista está num processo de discussão interna, também que nós respeitamos, do seu destino, do seu rumo. E aguardamos que isso tenha seu desfecho para poder ter uma definição, mas nada tem solução de continuidade, né? Os programas estão em curso, o secretário adjunto domina toda essa pauta, tem uma equipe qualificada que permanece na secretaria, tem uma agência de investimentos que é a Invest RS, com um quadro técnico que foi composto com altíssimo nível para dar toda a assistência a todos os investidores, e aí temos a expectativa de até o final do mês a gente poder consolidar o nome titular da pasta. Olha, nós conseguimos, depois de um grande trabalho feito, de uma jornada, e eu preciso agradecer aqui a confiança do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza. O Estado hoje vive um novo momento e a partir dessa nova realidade, nós conseguimos fazer movimentos muito além da atração de investimentos aqui, que são importantes, geram emprego, renda, e destaco aqui o plano de desenvolvimento que ele projeta o futuro do Estado, a Invest RS, que é uma agência moderna, eficiente, que hoje faz com que o Rio Grande do Sul tenha mais proatividade na atração de investimentos e na abertura de mercados. Então, isso são legados que certamente renderão e produzirão muitos bons frutos no futuro. O Estado hoje ele vem avançando, vem melhorando, vem qualificando a segurança pública, a educação, a saúde, e tudo isso cria um melhor ambiente de negócios. O Conselho Estadual de Desburocratização também avançou muito para darmos segurança jurídica aos empreendedores. Então, hoje nós vivemos uma nova realidade, governador, e esse novo momento certamente reflete nos investimentos que nós estamos aqui conseguindo atrair. Não são exclusivamente do nosso trabalho, do nosso período, volto a dizer, é uma caminhada que está se fazendo aqui. Como uma empresa, como um clube de futebol, você tem que reestruturar, reorganizar, que foi o que o Rio Grande do Sul passou nesses últimos anos, e hoje nós estamos colhendo bons frutos e certamente isso será muito potencializado no futuro, seguindo nesse mesmo caminho, com essa mesma agenda, especialmente com a disciplina fiscal. Juntamente com o senhor presidente da FIEB, Claudio Bia, acompanhado dos demais empresários, para o descerramento da placa de amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho. Hoje, na prestação
de Contas do secretário de Desenvolvimento Econômico. O grande destaque vem da FOSEF. Presidente Guilherme, uma mensagem aqui, porque é um secretário que trouxe muito investimentos fortes para o estado do Rio Grande do Sul, porque é através do investimento que se dá o desenvolvimento social, político e econômico dos municípios, é isso? É isso, sem dúvida. Para nós que acompanhamos a trajetória do Hernani Polo, desde quando foi chefe de gabinete do deputado Jerônimo Gorgen, depois do primeiro mandato como deputado estadual, e depois toda a sua trajetória como secretário da Agricultura e agora secretário de Desenvolvimento também. E eu acho que o final dessa gestão coroando para que ele possa alçar voos maiores como candidatura a governador, eu acho muito importante pelo trabalho que realizou no governo Leite e nessa Secretaria de Desenvolvimento também. Importante. Estamos aqui com o presidente da FOSEF, Guilherme. Guilherme, a gente sabe que há um clamor por justiça social, mas não existe justiça social sem desenvolvimento econômico, não é isso? Sem dúvida, eu acho que é importante para alavancar recursos para o Estado e para a economia gaúcha também, trazer mais empresas, mais desenvolvimento, e isso eu acho que o secretário Hernani Polo conseguiu, de uma forma exemplar, trazer mais empresas com investimento para o Rio Grande do Sul e trazer desenvolvimento para o Rio Grande do Sul de uma forma geral. Governador, juntamente com o senhor presidente da FIEB, Columbia, acompanhado dos demais empresários, para o descerramento da placa Se amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho. Aqui no Palácio Piratini, onde acontece a prestação de contas do secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, e o grande destaque é o conselheiro e também presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Peixoto, uma mensagem para um secretário que trouxe muito desenvolvimento, trouxe vários investimentos de qualidade, de volume, enfim, foi um secretário que marcou um espaço, né? O Hernani Polo, ele tem um histórico político elogiável. Começou como vereador, como deputado, foi secretário da Agricultura, foi presidente da Assembleia e, ora, então, está na condição de secretário de Desenvolvimento, fez um grande trabalho. Eu acho que todo cidadão gaúcho que se dispõe a fazer um trabalho com empreendedorismo na sua frente, com investimento, captação de recursos e novas empresas, geração de emprego e renda, tem que ter o nosso aplauso. Há um clamor por justiça social, mas o desenvolvimento vem na frente, né? Aonde tiver um desenvolvimento econômico, uma probabilidade muito grande de justiça social. Onde se planta uma indústria, se colhe emprego e renda. Tributo. Exatamente. Eu saí da iniciativa privada para ser deputado estadual em 90, né? E posso te garantir o seguinte, eu conheço os dois lados. Ou, aliás, os três agora, porque eu estou no Tribunal de Contas. Eu fui deputado, fui vereador, fui empresário e agora estou na condição de fiscalizar os recursos públicos. Então, na verdade, isso é um somatório de esforço que inicia lá no cidadão, com a sua pequena microempresa e que chega lá na ponta como um grande empresário que vai render muita receita para administrar esse serviço público gerido pelo tribunal, pelo executivo estadual. Obrigado. Então, eu só para encerrar digo o seguinte: o Hernani está preparado, experiente e isso aí depende dele, né? Não depende de mim, porque eu já não faço parte de nenhuma agremiação partidária, mas eu torço pelo seu sucesso, porque eu conheço a sua razão de ser, que é trabalhar em defesa do cidadão, da comunidade, do emprego, da renda e de melhores condições de vida para os gaúchos. O presidente da FIEB, Columbia, acompanhado dos demais empresários, para o descerramento da placa Se amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho. Delmar, presidente do CETSERGS aqui, Delmar Albarão, fala um pouco a importância, as pessoas falam muito em justiça social, mas não existe justiça social sem desenvolvimento econômico. Com certeza, o desenvolvimento econômico é a base. O Hernani fez um trabalho sensacional. Espero que quem vai sucedê-lo dê a continuidade a isso. Nós precisamos de infraestrutura. Primeiro passo, tem que ter infraestrutura. Aí vem o desenvolvimento junto. As empresas só se instalam onde há infraestrutura.
Então nasce na infraestrutura para vir o desenvolvimento econômico e automaticamente o social. E o desenvolvimento vai pelas rodas. Tudo gira sobre rodas. Obrigado. O senhor presidente da Fiat Columbia, acompanhado dos demais empresários, para o descerramento da placa Se amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho. Piratini, onde o secretário Hernani Polo se despede do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, mas também hoje faz um balanço junto com o governador Eduardo Leite, e o grande destaque é a FAMURS aqui. Estamos aqui com o Beto Bordim, que é superintendente de assuntos municipais da FAMURS. Importante, porque é um secretário que trouxe muito desenvolvimento, trouxe muitos investimentos para os municípios, né? Sem dúvida nenhuma é um momento especial essa avaliação da gestão do secretário Hernani Polo, um secretário que trabalhou muito, buscou discutir com os municípios, buscou encontrar alternativas para o desenvolvimento e sempre contou com os municípios, sempre contou com a FAMURS, sempre esteve presente nos eventos da FAMURS, buscando encontrar soluções e fazer com que o nosso Estado se desenvolvesse ainda mais. Está de parabéns, temos que agradecer ao Hernani, agradecer ao governo do Estado pelo belíssimo trabalho que fez e esperar muito sucesso em seus novos desafios. Columbia, acompanhado dos demais empresários, para o descerramento da placa Se amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho. O Sérgio Pinto da Rede Pampa aqui. Sérgio, uma mensagem para o Hernani Polo, que foi um secretário, a gente foi porque ele está entregando o cargo hoje, um secretário que trouxe muito tributo, muito desenvolvimento, porque há um clamor por justiça social. E justiça social sem desenvolvimento econômico não se consegue chegar a esse topo, né? É verdade, eu acho que tudo começa no desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico, sem ter quem paga os impostos, e quem mais paga os impostos são as empresas, não tem qualquer outro tipo de benefícios. Então, não tem almoço grátis. Claro que não tem. Quem paga a conta exatamente são os empresários. Quem gera emprego, quem gera renda. Esses são os responsáveis. O Hernani foi pródigo disso. Foi quem mais trouxe empresas para o Rio Grande do Sul. Em termos de qualidade, volume, eu não me lembro outro secretário ter chegado a esse topo que ele chegou, né? Não, o Hernani foi campeão, não dá para discutir tanto da agricultura. Para mim foi um dos melhores, e no desenvolvimento econômico também ele está enquadrado entre os top de linha daí. E o Hernani sempre participando do Pampa Debates. Sempre, o Hernani é peça fundamental do Pampa Debate. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Então saudar o desembargador Francisco Conte, representante do nosso Tribunal de Justiça, senhor subdefensor público-geral do Estado, doutor Jadson Paluchowski, o ex-vice-governador do Estado, doutor José Paulo Cairoli, deputados federais Pedro Westphalen e Luiz Carlos Busato, procurador-geral do Estado, doutor Eduardo Costa, nosso corregedor-geral do Tribunal de Contas, conselheiro Marco Peixoto, secretário Hernani Polo, e também peço licença para saudar aqui a Alessandra e toda a família do Hernani. Afinal, todos nós que estamos na vida pública, nós sabemos que quando a gente entra, a gente arrasta a família junto. Então, muito obrigado, Alessandra, em teu nome, toda a família que nos emprestaram o Hernani ao Rio Grande para a função como deputado e particularmente ao nosso governo para cumprir essa função tão importante como secretário de Desenvolvimento Econômico. Saudar toda a nossa equipe, todos os secretários estão conosco, deputados estaduais, Adolfo Brito, Churcó, Carlos Búrico, Marcos Vinícius, Jorge Veiga, Vilmar Zanquim, todos os parlamentares que estão aqui conosco, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Ângelo Borghetti, presidente da Fies, Cláudio Bia, presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, peço licença para o nome deles aqui, saudar todas as lideranças empresariais que estão aqui conosco, todos os sindicatos, associações, entidades empresariais, também os prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, saudando a representação aqui da FAMURS, o Adriano Marangon, aos amigos da imprensa, e peço licença também para fazer um especial agradecimento aqui a todos os amigos dos progressistas, a partir aqui do Celso Bernardes, nosso presidente de honra do Progressistas.
primeira eleição, 2018, deram enorme contribuição ao longo do nosso primeiro mandato, novamente estiveram conosco ao longo desses últimos anos. Sou muito grato a todo o apoio, todo o empenho dos quadros que emprestam ao governo, bem o apoio naturalmente que vem na Assembleia Legislativa para que a gente pudesse promover profundas transformações aí no Rio Grande ao longo dos últimos anos. Como o Hernani ressaltou, o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, durante muitos anos, enfrentou dificuldades estruturais que se relacionavam ao passado do nosso Estado. Decisões do passado, cobrando uma conta alta no presente. Déficit, dívida, tudo aquilo que era como uma bola de ferro, limitando os nossos movimentos no presente, em direção ao futuro. E quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, a gente está falando fundamentalmente de construção de um futuro. Como é que constrói um futuro num Estado que tem um passado, segurando ele pela perna, como eu disse, como se fosse uma bola de ferro, limitando esses movimentos em direção ao futuro? Então, inevitavelmente, ao longo desses últimos anos, tanto sob o governo do governador Sartori, quanto sob o nosso primeiro mandato, que cumpri ao lado do Ranulfo, que eu vi por aqui, mas imagino que esteja aqui em algum lugar, nós tínhamos um acerto de contas no presente com o passado do Estado. E aí vieram as reformas, as privatizações, uma série de medidas tão importantes para a reestruturação do nosso Estado. Agora, muitos anos sem conseguir pagar as contas do dia, muitos anos sem conseguir ter capacidade de investimento, geram inevitavelmente efeitos colaterais. Via de regra a gente faz, vê essa comparação sendo falada sobre o Estado como um quadro de saúde grave. Não são raras as vezes, Paulo Sérgio, que a gente terá ouvido alguém manifestando, seja eu mesmo ou outros agentes políticos, dizendo: olha, o Rio Grande do Sul estava na UTI e nós conseguimos levá-lo para um quarto de enfermaria, depois ele sai para um processo de reabilitação, uma jornada longa de recuperação da sua capacidade de se movimentar, de acreditar em si próprio. Então ficam efeitos colaterais, as contas passam a estar em dia, mas um longo período limitado na sua ação deixa um efeito colateral e um processo de reabilitação, vamos dizer assim, que envolve até um esforço de retomada de confiança sobre si mesmo. A máquina pública precisava voltar a funcionar melhor e mesmo no setor privado era necessário a gente conseguir disseminar uma volta da confiança no Estado. Como é que a gente traz desenvolvimento para o Estado? Algumas pessoas acham que é o governo pegar alguém pela mão e mandar investir, como se o governador tivesse poder de olha, abre uma fábrica nova, amplia os teus negócios aqui, como se isso fosse possível. É claro que não é assim. Envolve criar esse ambiente de confiança. E a confiança vem do quê? Vem justamente de um Estado que funcione bem, que ofereça segurança, capital humano bem formado, que tenha serviços públicos que sejam prestados adequadamente, que tenha infraestrutura adequada para poder receber os seus insumos, exportar aquilo que produz. Tudo isso envolve o desenvolvimento econômico. Mas aliado a tudo isso, por isso todos os secretários do governo são, em alguma medida, secretários de desenvolvimento também, dizíamos muito isso, Então a saúde precisa funcionar, a segurança pública tem que estar em dia, a educação tem que estar formando, a inovação tem que estar gerando novos talentos. Tudo isso vai colaborar para o desenvolvimento do Estado. Mas no final do dia é preciso ter alguém que difunda tudo isso, entenda as dores de quem está empreendendo e direcione ações específicas para os empreendimentos que vão surgir no Estado. E aí, eu quero exaltar aqui a figura do Hernani, que, como falou no seu discurso, muito apropriadamente, eu assino embaixo, com simplicidade, fez um trabalho de alta sofisticação. E a simplicidade está nessa condição de ser acessível, não apenas acessível, disponível, mas verdadeiramente interessado em fazer com que as coisas aconteçam. É aquela coisa de não se conformar, que tem que estar muito presente em quem está na vida pública. É importante ter conhecimento técnico sobre os assuntos, claro que é. E a jornada do Hernani na vida pública deu a ele, certamente, todo o conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública, onde que as coisas, quais botões precisavam ser acionados para que as coisas acontecessem. Mas, sobretudo, é fundamental ter vontade, é fundamental ter disposição, é fundamental ter
interesse e resignação, não se conformar. Então, ouvir justamente que alguma empresa local está querendo expandir seus negócios em outro estado e imediatamente pegar o telefone e ir até lá, conversar para entender por que não aqui. Ou de algum outro negócio que está surgindo em outro estado e também tem a mesma disposição de ir lá, mas por que não Rio Grande? Isso dá trabalho, embora seja simples, dá muito trabalho, né? Exige essa disponibilidade, essa disposição e essa característica que a gente sempre viu no Hernani. Eu sou muito grato aqui, Hernani, posso falar em nome do povo gaúcho, que me conferiu um mandato popular, vou falar também em nome dele. Muito obrigado por te entregares vivamente essa causa, entregares ao nosso governo toda essa disposição e disponibilidade. Eu não tenho dúvida de que o Rio Grande é hoje um estado diferente para melhor. Pode pegar qualquer indicador, qualquer área, esse governo vai apresentar resultados concretos, seja dos 30 milhões para quase 300 milhões de reais de investimentos em editais de inovação. Os números que tu apresentaste aqui, que bateram 100 bilhões ano passado, preliminarmente 75 bilhões, eram anualmente antes cerca de 30 bilhões de reais de investimentos que o Estado tinha de anúncios, e a gente mudamos de patamar, né? Fomos lá para 80 bilhões, chegando até 100 bilhões de reais de anúncios de investimentos em 2024, como tu mencionaste. Então a gente tem números muito concretos que atestam isso, mas é muito importante que a gente faça disseminar isso, porque tem aqueles que vão ficar sempre olhando para o que falta fazer, e é claro que falta, é claro que tem muitas coisas que não se conseguiu fazer ainda, e é claro que tem problemas, tem aquelas pessoas que ficam só em cima do que não se fez, tentando vender que está tudo ruim, que nada presta, que nada funciona. Mas quem tiver a disposição de olhar a jornada que nós cumprimos ao longo desses últimos anos, eu faço questão aqui de incluir também, né, como eu disse, o período do governador Sartori, muitas das forças políticas que estão aqui estiveram juntas, inclusive, né, eu e o meu partido à época ajudando, contribuindo. Se nós olharmos toda essa jornada, a gente vai ver um Estado que avançou, que melhorou, que está numa direção correta. Eu sou muito grato a todos aqueles que compõem este governo, se dedicam ao nosso Rio Grande. Sou muito grato a todos aqueles que não estão no governo e no setor privado fazem a sua parte, continuam apostando, confiando, né, no Rio Grande do Sul. Vejo aqui também prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Sou muito grato às parcerias que nós desenvolvemos com os municípios, porque no final do dia é muito importante que todos nós que estamos na vida pública sempre lembremos, não é sobre nós ou as nossas aspirações individuais, é sobre o nosso Estado, é sobre o futuro da nossa gente. E se nós não tivermos a capacidade no final do dia de lembrar disso, nós não podemos estar na vida pública, porque ninguém pode torcer pelo quanto pior, melhor, ninguém pode simplesmente colocar obstáculos a projetos que são importantes para o Estado por conta do interesse eleitoral imediato, por conta de uma eleição que vem pela frente. Nós temos que saber debater os caminhos que apresentamos pelas virtudes que nós tenhamos nos nossos projetos e não simplesmente tentando lançar defeitos e atacando os outros. Se nós formos capazes de fazer isso, né? Dizem que aqui no Rio Grande nós apreciamos às vezes mais um conflito do que, né, a solução do conflito. Dizem que a gente dá um dedo para entrar na briga e um braço inteiro para não sair da briga, mas isso está errado, né? A briga não pode ter valor em si mesmo, o conflito não é interessante em si mesmo. Se for necessário ter conflito, a gente se enfrenta, se confronta, mas a gente não pode ter interesse no confronto, no conflito. A gente tem que ter interesse na solução, nas entregas. E eu faço mais uma vez esse chamado. O Hernani tem a capacidade aqui de articular tanta gente, envolver tanta gente que está aqui presente, que eu não posso desperdiçar o movimento de um público tão qualificado que está reunido aqui hoje, Hernani, em torno de ti, do teu trabalho e do nosso Estado, no final das contas. É isso, para mais uma vez fazer esse vivo apelo. É um ano eleitoral, nós estamos pela frente, nós não vamos falar de eleição aqui, eu respeito muito a função que institucionalmente eu ocupo, a cadeira na qual eu sento. Não é para os 3,5 milhões de votos que eu tive, é para todos os gaúchos que votaram, os que não votaram em mim. Eu espero que todos aqueles que também na oposição saibam fazer essa mesma análise, né? De que não se governa apenas para quem votou na gente e não se trabalha ao lado da oposição simplesmente, né, para aqueles que estão contra. É para todo mundo, para todo o Estado. A gente tem que fazer as coisas darem certo. Então, Hernani, obrigado pelo teu exemplo, pela tua jornada, pela tua vida pública.
E obrigado pelo trabalho que lideraste com uma pauta tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigado.